prepare a equipe do cliente para após os 6 meses estar pronta para assumir essa operação. Mas a gente pretende sim participar cada vez mais de todas as operações dos nossos clientes. Ok. E vocês têm estudos que comprovam que as plantas mantêm o mesmo nível de eficiência após alguns anos? Após 10, 15 anos? Porque alguns estudos mostram que após 3 anos, mesmo com podas, a eficiência vai diminuindo. Tem algumas coisas a se levar em consideração. Sim, nós temos sistemas, não aqui no Brasil ainda, mas lá fora, principalmente na Europa e na Ásia, a gente tem sistemas que operam há mais de 10 anos e continuam tendo remoções. Outra coisa importante a se levar em consideração, quando a gente fala das plantas no tratamento, sim, elas são importantes, mas o grosso do tratamento não são elas que fazem. Tá? São os micro-organismos, é um tratamento biológico, é um biofiltro com uma série de bactérias, de fungos. Então, as plantas contribuem, elas conseguem aumentar a eficiência desse biofiltro, principalmente em nutrientes, em fósforo, em nitrogênio, mas não são elas o grande agente do tratamento. O grosso do tratamento é feito pelas bactérias. E essas a gente sabe que tem um ciclo de vida e vão se reproduzindo e vão morrendo, e o morrendo vai se transformando em lodo e outras bactérias vão vindo, inclusive para degradar esse lodo. Então, a gente sabe que esse ciclo bem cuidado, ele é eterno, basicamente. Então, a ideia é de que não se perca a eficiência e a ideia é de que, cuidando bem das plantas, não se perca nem a eficiência das plantas. A questão de águas pluviais, vocês falaram que trabalha com tratamento, né? Geralmente é mais somente da captação da calha de chuva. Isso aqui no Brasil e fora, como que é esse tipo, o perfil dos projetos, de modo geral, assim, o que predomina? Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhum sistema de tratamento de água de chuva instalado, porque hoje não existe nenhum tipo de legislação que exija, pelo menos não na maioria dos lugares. Para algumas coisas o órgão já tem exigido de algumas pessoas que trate, principalmente quando você tem pátio de descarga de caminhão, que você sabe que é um grande ponto de poluição, você exige, o órgão em alguns casos já tem exigido, mas não tem. Lá fora a gente tem algumas legislações mais severas que obriga a pessoa a tratar essa água de chuva. Não só de calha, às vezes, como eu falei, de áreas pavimentadas, de ruas de acesso, de estacionamento. E muitas vezes até a gente constrói áreas de coleta, porque às vezes a pessoa tem a demanda da água e não tem, e a água é cara. Então para ele vale a pena coletar a chuva numa área maior do que a própria calha de telhado dele ou área pavimentada, por conta de reutilizar essa água, porque essa água tem valor. Aqui não tem nada desenvolvido no Brasil, já fizemos algumas propostas, mas acaba caindo naquele negócio de que o cara precisa investir para algo que não é necessário. Então hoje quem faz tratamento de água de chuva ou está sendo obrigado pelo órgão por alguma razão, ou são as pessoas que efetivamente têm a preocupação ambiental, que ainda é singelo isso aqui, as pessoas que fazem pela preocupação e não pela obrigação. Mas lá fora a gente tem sim bastante coisa instalada, das mais diversas formas possíveis. Seja só do telhado, de áreas pavimentadas, e tem inclusive, como eu te falei, clientes que criam áreas de coleta para ter disponibilidade de água. O ambiente industrial Fica à vontade. todo perfil de empresa, qual que seria mais ou menos? Assim, o pós, né? O polimento. assim como todas as formas de tratamento, como todos os sistemas de tratamento, nós temos limitações. Primeiro, podemos tratar qualquer tipo de efluente desde que seja biodegradável. Então, se ele é passível de tratamento biológico, se ele é biodegradável, conseguimos tratar. O problema é que o nosso sistema, o nosso calcanhar de Aquiles, por assim dizer, o nosso ponto mais fraco, é que o nosso sistema demanda uma área de tratamento maior do que sistemas convencionais, onde você faz uma construção e concentra tudo ali dentro daquele tanque que você construiu. Nós precisamos de uma área um pouco maior. Então, efluentes, mesmo que biodegradáveis, quando começam a ter concentrações muito altas, você tem efluentes industriais com DBO de 20 mil, 30 mil, efetivamente podemos tratar, só que a área que eu vou demandar acaba inviabilizando o tratamento. Então, assim, qualquer coisa biodegradável é passível de tratamento. Quanto maior a concentração, maior a área que eu preciso. Nós tivemos 2 perguntas do Masao Okazaki, que está participando pela transmissão online. Ele é voluntário socioambiental, sem vínculo com instituições. Participa na condição de convidado nas reuniões do Comitê de Bacias Hidrográficas do PCJ. Ele perguntou qual é o sistema de esgotamento sanitário adotado em Paris.
Imagino que o mais comum, provavelmente. Olha, o sistema de esgotamento de Paris eu não conheço, infelizmente não sei te responder. Eu imagino que seja muito semelhante ao que temos aqui em termos de coleta e transporte, e os sistemas de tratamento efetivamente, muito provavelmente deve ser lodos ativados, alguma coisa parecida. Mas acho, não conheço. E ele perguntou também se você conhece o limite de lançamento dos parâmetros do nitrogênio amoniacal e coliforme fecal exigidos pelas autoridades francesas. Não conheço, mas posso levantar. Eu tenho as legislações francesas no escritório, mas não sei de cabeça porque eu não fiz nenhum projeto para lá ainda. Mas eu posso levantar. Se ele quiser entrar em contato com a gente pelos nossos contatos que estão na apresentação, ou pelo fitorestore.com.br, a gente pode levantar isso para ele. Ok. Alguma pergunta a mais? Bom, então eu acho que encerramos. Gente, agradeço. Na apresentação tem os nossos contatos. Para quem está aqui, lá no Coffee Break tem um banner nosso, também tem os nossos contatos. Ficamos à disposição aí para qualquer dúvida, para qualquer demanda. Quem quiser conversar, tiver alguma oportunidade, quiser conhecer mais, estamos à disposição. Obrigado. Bom, queremos entregar então o certificado de participação, junto com algumas lembrancinhas. Obrigado. Em agradecimento. E informar a todos que alteramos um pouco o cronograma. Vamos adiantar a palestra do Rubens do Trata Brasil e o Coffee Break vai ficar para depois. Se o senhor quiser depois pesquisar. Muito obrigado. Imagina. Então, convido o Rubens Filho, do Instituto Trata Brasil, para falar sobre o saneamento básico, a contextualização da situação brasileira. Passo por aqui, né? Você passa. Bom dia a todos. Bom dia aos que estão aqui, os que estão acompanhando a gente pela internet. Bom, meu nome é Rubens, eu faço parte do Instituto Trata Brasil, eu sou do setor de comunicação. E para quem não conhece ainda o Instituto Trata Brasil, nós somos uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, com sede em São Paulo. E nosso principal objetivo é a mobilização em torno do saneamento básico. Saneamento básico do ponto de vista água e esgoto, não drenagem e resíduos sólidos no nosso foco de trabalho. Antes de eu começar, eu só queria explicar, por exemplo, o que nós fazemos para vocês irem entendendo o que eu vou passando aqui. Hoje nós trabalhamos com algumas pesquisas, né, de caráter social, então correlacionando o impacto da falta de saneamento na sociedade, na economia e etc. Nós fazemos alguns diagnósticos de obras do PAC, de saneamento básico, né, água e esgoto. Também fazemos alguns acompanhamentos de alguns planos municipais de saneamento básico, sobretudo nas 100 maiores cidades brasileiras, que é a linha que nós determinamos de trabalho, sempre 100 maiores cidades, porque entendemos que elas são cidades a serem exemplos e por terem caráter economicamente mais alto do que as outras. E, em segundo plano, que eu não vou trazer hoje aqui, mas está disponível no nosso site, nós fazemos alguns projetos sociais de saneamento básico. Então, nós temos um pezinho nas comunidades vulneráveis, acompanhando toda a situação daquela comunidade quando ela não tem saneamento e depois quando ela tem saneamento, o que isso muda na vida de uma família. Mas hoje eu vou trazer para vocês um pouco alguns dados, alguns trabalhos que o Trata Brasil desenvolve e que pode ser bastante útil para vocês. Não. Foi? Tá. Espera aí que eu vou aprender isso aqui ainda. Tá.
Bom, para falar sobre, antes de entrar sobre o principal tema que o Trata Brasil discute, que é esgoto, a gente precisa falar um pouco de água, né? Aqui eu trouxe para vocês um mapa da Agência Nacional de Águas, a ANA, que ela mostra um pouco do balanço hídrico do Brasil lá em 2011, 2010, 2011, já faz um bom tempo. Bom, ele é autoexplicativo, né? Onde você tem um azul bem forte aí, ou enfim, sol azul, é onde você tem uma disponibilidade hídrica maior. E, obviamente, as áreas com cores mais quentes são as áreas com disponibilidade hídrica bem menor. Então, sabemos, numa interpretação, numa leitura muito rápida, que a região norte brasileira é uma região que detém a maior porcentagem de água no Brasil, né? Dizem que lá está 70% da água do Brasil. Nós não temos certeza desse número, mas temos certeza que é quase perto disso. Aí nós entramos na pluviometria, que é onde chove mais, né? Ainda continuamos lá no norte. No norte ainda tem mais, é o lugar ainda que mais chove, consequentemente é o lugar que mais tem água. E onde temos cores mais quentes aqui, são lugares que chovem pouco. Notem aqui que, pegando Paraná, São Paulo, Minas e etc., nós já temos aí uma disponibilidade de chuva, né, bem menor do que para cima do país. Isso reflete um pouco do que a gente está vivendo hoje. E aí, começamos a ter um problema nessa história toda. Porque apesar de a gente ter bastante água tecnicamente falando, teoricamente falando, nós temos esse probleminha aqui, ó, 35 milhões de brasileiros não têm água tratada ainda em suas casas. E aí eu disse para vocês, lá no norte, a disponibilidade hídrica é maior, mas a disponibilidade de atendimento é menor. Por quê? Nós, do Trata Brasil, já há quase 7 anos e meio, nós analisamos constantemente, e infelizmente as empresas de saneamento do Brasil, brasileiras,